Sejam bem-vindas e bem-vindos às entrevistas na íntegra do podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Você pode escutar esta e outras entrevistas comandadas pelo comunicólogo Igor Rodrigues em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. A convidada dessa entrevista é a servidora aposentada Lilian Menandra, que atuou como secretária executiva no órgão. Estamos em mais uma gravação de uma entrevista do projeto 20%, o projeto que trata sobre as perspectivas das mulheres no IPEA e a sua força de trabalho. Nesse episódio, nós estamos entrevistando Lilian Menandra, secretária executiva, que já foi datilógrafa e taquígrafa no IPEA. É uma honra tê-la conosco, senhora Lilian. E a nossa primeira pergunta para começar o nosso bate-papo é como foi a sua entrada na instituição. E se a senhora sentiu que existiu alguma diferença, a senhora sendo uma presença feminina no seu ingresso ao Instituto? Eu ingressei no IPEA, na época chamava-se EPEA, era Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no Rio de Janeiro, que na época era Estado da Guanabara, em fevereiro de 1967. E graças a um curso que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eu tinha bastante aptidão em datilografar, e, inclusive inglês. Eu fazia inglês na época. E eu fui para o EPEA no Rio, na área de transportes, como secretária administrativa. E, por incrível que pareça, 80% do trabalho daquele setor era feito em inglês. Eu datilografava tudo em inglês. E depois, lógico, cuidava também do arquivo, a datilografia, a redação, o que era o memorando, a carta, o ofício, medida, aquele NP, enfim, essas coisas todinhas. Eu aprendi tudo isso no IPEA com rapidez e continuei passando para muitas pessoas que precisavam saber. Agora eu vim para Brasília, em 1970. Em outubro de 70, eu fui transferida para Brasília. Eu passei 3 anos no Rio, no EPEA, aí eu vim em 70 para Brasília, no IPEA. Foi muito legal. Mas, assim, era aqui em Brasília, meu Deus, naquela época, as coisas eram meio difíceis ainda para o IPEA. O IPEA tinha problemas, assim, contratar pessoas com experiência. Aí eu gostei muito porque eu assumi o setor de energia com redação, datilografia, e comecei a taquigrafar também como taquígrafa. E, aos poucos, as pessoas foram entrando e eu, sempre que pude, eu ajudava as secretárias. Olha, assim é o memorando, assim é o ofício, e a datilografia é assim. E assim eu fui indo. Em outubro, então, eu vim para Brasília, em 1970. Aí fiquei no setor de energia 70 até 73. E nesse período, eu participei do primeiro seminário de integração do Ministério do Planejamento, que ocorreu aí em Brasília. Eu fui uma das secretárias desse seminário. Foi muito legal, foi muito bom isso. E agora, outra coisa, assim, sempre, cada vez que eu tinha oportunidade, eu ajudava as pessoas que estavam ingressando no IPEA. E o IPEA foi tão maravilhoso que ele mesmo começou a dar cursos. O IPEA dava cursos de aperfeiçoamento em secretárias, cursos para o pessoal administrativo. Foi uma coisa assim muito boa, mas muito boa mesmo. E começou realmente a se desenvolver com mais rapidez. Começaram a vir pessoas do Rio para cá também, mas voltaram. Eu fiquei. Eu acabei ficando. E, com isso, a gente foi se desenvolvendo, dando cursos, vieram secretárias, pessoal administrativo, e as coisas foram ficando bem melhores assim. Graças a Deus, porque o IPEA, coitado, foi o início do IPEA, foi o princípio do IPEA. Também não foi fácil para o IPEA isso tudo. Foi bem difícil, sabe? Bem rigoroso. Mas o IPEA foi superando. O IPEA sempre foi assim. A administração do IPEA foi assim, mais como se fosse o IPEA fosse uma mãe responsável pelos filhos. Assim eu sempre vi o IPEA. O IPEA é muito dedicado, sempre dedicado às pessoas, podendo dar uma força aqui, uma força ali, ajudava, era concursos, era isso. Olha, foi maravilhoso. Aí eu já estava, agora eu já estou em Brasília.
Muito legal o seu relato, porque você fala do início da instituição, literalmente do início mesmo, até mesmo na mudança de nomenclatura do próprio instituto. Eu fiquei muito interessado em você relatar mais para o nosso projeto como era esse início da datilografia. É um setor, por assim dizer, que ele tem muita história, e essa história, como os arquivos eles eram manuais, a gente não consegue ter um controle. Então é muito legal você trazer um relato de como era o fluxo de trabalho da taquigrafia e da datilografia no IPEA. Se havia uma liberdade para vocês trabalharem, como era passada a demanda e como era exercer esse trabalho nesse início de instituto. De 1971, que eu assumi em Brasília, no IPEA, no setor de energia, eu fiquei até 1974, no início. Depois eu fui para a assessoria da superintendência. E as pessoas, como eu te falei, o IPEA ele aplicava cursos de aperfeiçoamento para secretárias. E a datilografia, realmente, ela foi uma coisa assim, bem difícil. Elas não tiveram assim um curso intensivo para aprender a datilografar, mas aos poucos eu passei muita coisa para elas porque eu tive esse curso. Imagina você que eu estudei datilografia, tudo com professores da Fundação Getúlio Vargas. Era assim, a máquina era de ferro, manual e tampada, completamente tampada, você não enxergava nada na máquina. Agora, lá na frente, na sala, na parede, a máquina estava desenhada. Aí, o que você fazia? Você entrava com as mãos debaixo do papelão e olhava para a parede. E aí você procurava com os dedos aqui as teclas de acordo com o desenho. E nisso, resumindo a história, eu aprendi a datilografar sem olhar para a máquina. E isso foi muito bom. Então, a datilografia era assim, aqui era a máquina, aqui o texto. Começava a datilografia, eu datilografava e nunca olhei para a máquina, só para o texto, assim, ó. E com isso, era difícil alguém concorrer comigo, porque as pessoas faziam assim, ó. E aí eu tentei passar isso para várias secretárias de lá, sabe? Nossa, eu tenho tanta saudade desse tempo, como eram queridas todas. Então, a datilografia foi uma coisa muito usada no IPEA, porque todos os grandes trabalhos que eram feitos na superintendência, assessoria, agricultura, energia, transporte, tudo era feito ali pela gente. Então, as pessoas realmente se dedicavam à datilografia. E eu passei muitas vezes para elas como é mais fácil datilografar. Finais de semana, eu cansei de chamar as meninas para a gente se reunir no IPEA ali, naquele tempo, acho que, não sei se o IPEA ainda é no Seguradoras, ainda é lá, né? Não, ele mudou de endereço. Pois é, mas era ali no segurar. Então, eu chamava as minhas colegas de lá e a gente sentava na sala e eu passava para elas como que era mais fácil datilografar. Aí, no final, deu tudo certo. Agora, em arquivo, eu também aprendi isso nesse meu curso. O arquivo, você tem que saber o que é um arquivo numa pasta simples, uma pasta bibliográfica, as letras que você usa para arquivar, a letra maior, a pequena, a grande, a média, aliás, assim. Então, você tem pelo assunto. Vamos primeiro resolver qual é o assunto. Aqui tem um assunto, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, vamos fazer uma pasta para cada assunto desses. E depois dos assuntos, em ordem alfabética e assim por diante. Eu também passei para as meninas isso. Então, cada moça que assumia seu secretariado, ela organizava o arquivo do seu setor. E assim, o IPEA foi desenvolvendo, como eu te falei, IPEA fazia cursos, foi muito bom. E com isso aperfeiçoava os secretários, o pessoal administrativo, o pessoal. Então, foi assim, o IPEA é uma coisa assim que eu nunca ouvi falar numa outra instituição parecida. O carinho, você está entendendo, Igor? O carinho, o amor que eles tinham por todo mundo que estava ali dentro, sabe? Os chefes pelo pessoal administrativo, desde a copeira, o contínuo, o motorista, todos se amavam ali dentro, porque parecia que era uma casa, uma família. O IPEA era a nossa família. E ele foi crescendo. Meu Deus, eu me lembro quando cheguei lá, era um andarzinho. No final, quando eu me aposentei, já tinha vários andares. Então, o IPEA foi isso assim. E assim foi na datilografia, assim foi no arquivo. E a taquigrafia, ninguém continuou a usar, que a taquigrafia era uma coisa muito difícil para você aprender. E não tínhamos tempo para isso, que o tempo era datilografia, arquivo, redação. E assim foi.
Aí, o que nós fizemos? O IPEA foi crescendo, elas foram se aperfeiçoando, foi ficando muito bom, e aí eu parei. Eu só taquigrafava enquanto eu estava no setor de energia. Todas as reuniões que meu chefe fazia, eu ia junto e era feita a taquigrafia, depois eu chegava no setor, sentava, datilografava o que foi feito na taquigrafia e passava para ele. Mas depois, nos outros setores, eles já não usavam mais a taquigrafia. Aí o negócio era a datilografia direta. Igor, aí eu me lembro muito bem, o tal do PND, o primeiro PND, o segundo PND, a mensagem presidencial, eram muito grandes, os trabalhos eram imensos. Então, esses trabalhos eu fazia praticamente sábados e domingos, porque aí não tinha ninguém, e era muita coisa confidencial. Então, a melhor coisa era fazer final de semana com calma. Chegava segunda-feira, o chefe chegava, passava para eles, eles faziam a conferência. Então, assim, então, eu datilografei muito, muito mesmo. Final de semana era muito legal isso. E assim foi indo. Agora, eu tenho umas coisas aqui que eu até anotei aqui. Em 1984, lá em Brasília ainda, eles me chamaram para prestar um serviço no IPEA do Rio, que se chamava INPES. Aí o meu chefe me liberou para ir para o Rio para fazer. Eu trabalhei com Ana Luísa Osório de Almeida. Ela era filha de um embaixador e ela queria que eu organizasse o arquivo dela. Eu organizei todo o arquivo dela e aí, no final de 85, eu voltei. Trabalhei um tempão com ela. E quando eu voltei para Brasília, em 1985, eu servi ao Ministério da Educação. Me chamaram para vir para o Ministério da Educação. E do Ministério da Educação me mandaram para a Fundação Educar, porque eu tinha feito vários cursos de alfabetização e essas coisas assim. Aí eu fui na Fundação Educar, como técnica da Fundação Educar, antigo Mobral, aqui em Santa Catarina. E aqui eu criei um projeto, se chamava Projeto de Alfabetização de Adultos, com apoio da administração do município, tudo bem. Resumindo a história, eu tenho até um jornal aqui, ó, saiu até no jornal, tá vendo? O meu trabalho, ó. E aí saiu esse trabalho foi muito bom, porque ele foi encaminhado para outros municípios também. Nós conseguimos alfabetizar 90% das pessoas analfabetas do município. Foi uma coisa muito boa. Aí os outros municípios também queriam. Aí eu passei para eles como era feito e voltei para Brasília. Então, assim, sabe? Aí eu voltei para Brasília e quando eu voltei para Brasília, então, aí eu fui trabalhar no CDU, que era Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano, onde eu também implantei todo o arquivo deles. Agora, enquanto eu estava na assessoria da superintendência, ali é que surgiram os grandes trabalhos que nós fazíamos sábado e domingo. Nós trabalhávamos direto, não era só eu, várias secretárias também, né? E tudo era para ontem, tudo era urgente. Os trabalhos, os pedidos vinham dos ministros para o superintendente adjunto, mas aí o pessoal em cima das secretárias, e nós, datilografia, né? Aí a gente trabalhou muitas vezes final de semana, mas sempre ninguém ia para lá, aí eu tenho que trabalhar final de semana. Não, nós íamos com amor, nós íamos com carinho, a gente amava trabalhar no IPEA de segunda a domingo, se fosse o problema, que todos se respeitavam, todos se amavam. Eu me lembro uma vez, essa foi uma história até muito triste. O coordenador do setor de agricultura, doutor Eduardo Martini, muito querido, mas um homem assim, o ministro gostava demais dele, deu para ele um serviço imenso para ele fazer. Aí ele chegou para mim e falou: Lília, vou precisar desse trabalho para segunda-feira, olha o tamanho do trabalho. Falei: doutor Martini, deixa comigo. Sábado, domingo, estou aqui. Aí ele até colocou uma pessoa à minha disposição com carro para fazer lanche, suco, me levar para casa, me buscar, tudo. Eu trabalhei e terminei 5 horas da tarde, e domingo o trabalho estava pronto. Feliz da vida, com aquelas máquinas de escrever. O IPEA tinha uma máquina de escrever, uma tal de offset, horrível. Ela tinha parecia caixa de som, desse tamanho, com umas fichas desse tamanho, mas também não ficou um mês. Aí essa máquina saiu, aí veio a MC82. Essa foi fantástica, maravilhosa, a 72, 82. Ela tinha uma fita corretiva, e além da fita de escrever, tinha corretiva, então você errava na hora, apagava, era rápida, MC82. Então, nessa máquina,
eu trabalhei correndo, fazendo esse trabalho do doutor Martini, mas terminei. Quando chegou na segunda-feira, Igor, de manhã cedo, eu fui para o IPEA, peguei o trabalho, botei na mesa dele, deixei tudo arrumado, falei, doutor Martini vai chegar, está tudo pronto, ele vai dar uma lida, se está ok, vai mandar para o ministro. Infelizmente, o Igor, o doutor Martini, faleceu no acidente domingo de noite, de tarde. Ele, a esposa, os filhos e o bebezinho, todo mundo. Foi um acidente muito trágico. O IPEA inteiro sofreu com isso. Foi muito, assim, sabe, a morte do doutor Martini, ele levantava as pessoas no IPEA, vamos trabalhar assim, todo mundo feliz. Então, ninguém esperava isso. Foi um baque tão grande. O último trabalho dele eu fiz no sábado e domingo, coloquei na mesa. Cheguei cedo na segunda-feira no IPEA, ele disse que viria cedo para conferir. Infelizmente, ele nunca mais voltou. Então, doutor Luiz Otávio de Albuquerque Souza e Silva, que foi meu primeiro chefe em Brasília, no setor de energia, uma pessoa também assim que deixou saudades. Doutor Marco Antônio Dias Pontes, esse homem ficou na história também. É aquele homem que não sabe dizer um não, tudo que qualquer funcionário precisasse, ele resolvia. Era trabalho para fazer, ele fazia sábados e domingos. Então, são pessoas que ficam na história, sabe, Igor? Pessoas que amavam o IPEA, pessoas que se dedicavam ao IPEA, mas que, infelizmente, já partiram. É o doutor Luiz Otávio, o doutor Marco Antônio, o doutor Eduardo Martini. Então, eu tenho saudade dessas pessoas. Mas também tenho muita alegria quando penso no restante, nas festas que o IPEA fazia, finais de ano. Ai, era tudo muito lindo. Aqueles abraços de todo mundo, não tinha uma diferença de fulano com ciclano, não existia inveja, nada disso. Era uma vida diferente. IPEA era a mãe, e nós éramos os filhos da mãe, todos filhos do IPEA, sabe? Esse era o meu IPEA, querido, que eu sempre amei. E quando foi em 1991, já tinha passado um ano da minha aposentadoria, eu entrei com o pedido de aposentadoria, em 1991, em janeiro. Aí eu solicitei minha aposentadoria, só que aí eu recebi uma notícia muito triste. Fiquei até sem ação, porque eu não esperava por isso. O departamento jurídico do IPEA havia me dito que, infelizmente, ninguém mais iria receber a licença-prêmio. E naquela ocasião eu precisava muito da licença-prêmio, minha mãe estava passando por um problema sério de saúde. Eu contava com a licença-prêmio. E a licença-prêmio parece que foi assinada num dia e eu me aposentei no outro. Quer dizer, a lei que saiu proibindo o pagamento de licença-prêmios. Essa lei saiu num dia, eu me aposentei no outro. Só que o pedido tinha sido feito bem antes, só que eles me aposentaram um dia depois. Aí eu não entendi até hoje, mas eu não recebi a licença-prêmio até hoje. Até a FIPEA já tentou isso para mim, mas também não conseguiram, devido ao tempo, isso já tem 20 e poucos anos, né? Então eles não têm mais como ganhar. Mas a única mágoa que eu tenho do IPEA é que eu não recebi a minha licença-prêmio. O resto tira tudo fora, porque o resto é só alegria, muita paz, muita felicidade. Enfim, eu amei o IPEA. E vou te contar um segredo. Eu tenho tanta saudade do IPEA que eu me aposentei, mesmo chateada, porque não recebi a licença-prêmio. Eu vim para Indaial, fiquei com a mãe, meus filhos, tudo aqui. E, de repente, a saudade foi tão grande que eu liguei para um técnico deles, dos meus chefes ainda, e falei que eu estava com saudade. Ele disse, volta, vem para cá agora. E fui trabalhar com o doutor Pércio de novo. Aí eu fiquei assim uns meses trabalhando com ele e tal. Aí ele disse, agora eu tenho que me conscientizar que eu estou aposentada e que eu estou morando em Santa Catarina. Aí eu falei, olha, agora eu vou. Então ele ainda disse, estás mesmo consciente disso? Digo, agora eu vou. Aí, definitivamente, eu vim para cá, aposentada mesmo. Mas o IPEA, eu só tenho boas lembranças do IPEA, só. É muito interessante você contar como era o seu fluxo de trabalho, porque realmente o ambiente era bom, né? A interação entre a equipe era boa, mas era era um fluxo de trabalho intenso, né? Vocês tinham muitas demandas, as demandas elas tinham uma brevidade a serem entregues, e é muito legal você contar esse seu relato de como que você manejava isso.
Trazendo para a nossa temática, eu queria saber como você entrou no início do IPEA, você observou a inclusão de mulheres nas equipes e também como era a interação dessas mulheres e como foi crescendo o número de mulheres. Eu queria que você falasse como era essa interação das mulheres, quantas mulheres tinham, mais ou menos, e se você observava se tinha alguma resistência ou não no trabalho delas, ao exercer o seu trabalho. Quando eu entrei no Rio, como te falei, no EPEA, né, no Escritório de Pesquisa, aliás, Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, eu realmente não posso falar a respeito de sexo masculino a mais do que o sexo feminino, não. As mulheres realmente tomavam conta do IPEA, desde a telefonista, secretárias, datilógrafas, tinha bem mais mulheres do que homens lá dentro, bem mais. E era assim um convívio já desde aquela época no Rio, era um convívio muito bom entre nós, todas elas. Gente, eu me lembro muito, já 3 delas faleceram já, inclusive a última era até minha comadre, a Guiomar, muito dedicada também. Enfim, a gente amava aquele IPEA do Rio já. Era uma coisa assim diferente para quem trabalhou já em vários outros lugares como eu entrei assim no céu, e realmente tinha muitas mulheres dentro de EPEA no Rio já, bem mais. Eu não me lembro de nenhum rapaz ter assumido a secretaria de algum setor. Todos eles tinham sempre secretárias as mulheres. Então, e agora em Brasília, aí Brasília foi fantástico. Em Brasília, ali mesmo, é que o IPEA abriu as portas mesmo. Esse curso que eles fizeram para secretárias foi maravilhoso, sabe? Então, a meu ver, realmente, Igor, o IPEA sempre colocou muita assim, disposição e, para as secretárias, para as mulheres. Nossa, eu me lembro que tinha época que eu tinha uma sala lotada, assim, de 6, 8 moças na minha sala, e eu passando para elas a datilografia, como faz isso, como faz aquilo, super felizes. No instante, elas pegavam o serviço, executavam, se sentiam realizadas, e assim, sabe? Para mim, o IPEA sempre deu muita, como é que se diz assim, como é que eu vou te explicar? Entrada para as secretárias, muita vazão para as secretárias, bem mais do que para os homens, para as mulheres, bem mais do que para os homens, já desde a época do Rio. E Certo. agora para mais ainda, né? Os números eles vêm aumentando. O IPEA ele ainda tem um número baixo de mulheres, cerca de 20% do corpo de trabalho é composto por mulheres. Caso a senhora se sinta confortável, a gente gostaria que você falasse se você já viveu algum momento de desconforto nessa relação de gênero. Eu imagino que não, pelo seu relato, mas é legal a gente conversar sobre isso. Se ocorreu alguma situação que a senhora não gostou, como que lidou com isso, ou caso não tenha acontecido, a gente pode passar para o próximo segmento. Eu tive um problema com uma pessoa, eu não quero dizer o nome dele agora, mas eu mesmo resolvi o problema com ele. Falei, não é bem assim como o senhor quer, a diferença é essa, e a partir se continuar com isso, eu vou tomar outras providências. Então, essa pessoa, ele ele era administrativo e não tinha cargo superior, sabe? Não. Mas eu mostrei a ele que não era isso que eu queria e que ele parasse com isso. E depois a gente teve realmente assim um, um desentendimento, mas ele parou com isso e a gente nunca mais se falou. Acabou. Mas foi uma única vez. Era uma relação de assédio. Mais ou menos isso, sabe? Então, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, e às vezes as pessoas pensavam diferente a meu respeito. E nunca ninguém me desrespeitou dentro dos meus trabalhos, principalmente no IBE. Mas essa pessoa realmente pensou algo diferente a meu respeito. E aí eu disse para ele, não era isso e acabou. Eu falei, se não parar, eu levo o caso adiante. Aí ele parou, mas foi só. Fora disso, eu não tenho o que reclamar. Não tenho mesmo. Todos eles foram muito bons para mim, tanto masculino como feminino. Não tenho queixa. Esse um eu cortei. Começou, eu cortei e acabou. Pronto, não deu mais. Mas é o único probleminha que eu tinha.
É só. ótimo você Mas já ter tido esse poder de pegar as guias, né, do que estava acontecendo, porque acontece muito de mulheres sofrerem alguma ocasião ruim e elas não conseguirem reagir. Então é muito legal você relatar que você conseguiu dar um limite nessa sobreposição masculina ao feminino. exatamente. Eu jamais teria ficado calada. Eu sei que hoje em dia você vê na televisão, jornal, as mulheres sofrem, ficam caladas, têm medo de falar, têm medo de levar o caso adiante, mas eu sempre fui muito assim, autêntica, sincera. É pau, pau, pedra, pedra. Sempre fui assim. Então, eu, quando vi que o negócio estava errado, eu falei, não, eu vou cortar pela raiz. E cortei. E foi o único problema que eu tive. O resto é só alegria, felicidade e saudades. Só. Ótimo. Entrando em mais um segmento, quando a gente fala sobre a vivência feminina, a gente fala sobre maternidade. Nós gostaríamos que a senhora contasse sobre a sua maternidade no trabalho, se a senhora, como que lidou com isso, se a senhora conseguiu retirar as suas licenças para ter os seus filhos ou seus filhos, e se você acha que o fato de você ser mãe influenciou na sua trajetória profissional. Olha, influenciar a minha trajetória profissional não influenciou, porque eu sabia exatamente, eu usei a licença que eu tinha, ela foi usada integral, mas acabou a licença, eu voltei. Agora, no primeiro filho, que nasceu no Rio de Janeiro, o mais velho, Antônio Carlos, lá eu tive um problema, porque naquela época eu estava com problemas sérios com meu marido. E eu não sabia o que fazer com meu filho, porque a gente se separou, e ali a licença estava terminando, então eu pedi, na época, ao diretor administrativo se ele me dava pelo menos uma semana a mais, que eu ia levar meu filho para o Sul. Ele falou, não, Lília, pode ir. Aí eu peguei o Antônio Carlos, bebezinho de 3 meses e pouco, trouxe para Santa Catarina, deixei com a mamãe, ele foi criado aqui. Depois voltei para o Rio e acabou. Eu sempre continuei trabalhando a mesma coisa. E ali, e em Brasília, eu tive os outros dois, depois em Brasília, eu tive outro relacionamento com o qual eu tive mais 2 filhos. Esses 2 filhos eu não tenho nada de queixa para fazer. Terminei a minha licença, voltei para o IPEA, e ali eu já fiz as coisas bem pensadas mesmo. Quando eu vi que a minha licença estava terminando, faltando 2 semanas, eu peguei o avião, peguei meu filho e trouxe para Santa Catarina, porque era muito difícil em Brasília deixar, eu não queria deixar em creches, eu não tinha empregadas. E as coisas que eu escutava, a empregada fez isso, aquela daí, a babá fez aquilo. Falei, meu Deus, eu não vou deixar meus filhos com estranhos. Mamãe morava num sítio maravilhoso, era jovem, ela dizia para mim assim, não, minha filha, traz para cá. Aí eu trouxe tanto o primeiro como o segundo que nasceu em Brasília. Então, eu usei a licença-prêmio, falta 15 dias para terminar, peguei o avião, trouxe ele para cá, para a mamãe. E o terceiro, o caçula, o Adilson, a mesma coisa. Então, a mamãe criou os 3 aqui. E eu, cada vez que eu tinha férias, eu vinha para cá. As crianças tinham férias, iam para lá. E assim foram crescendo. Graças a Deus, meus filhos são maravilhosos. Eu não posso me queixar. A mamãe deu uma educação tanto religiosa, educação, estudo, todos eles estão formados. Então, eu tenho muito orgulho. Meu mais velho é analista de sistema, o segundo é professor de idiomas, o terceiro se formou em administração de marketing. Então, não bebem, não fumam, nunca mexeram com drogas, graças a Deus. Igor, eu tenho maior orgulho. E todos os 3 passaram pelo IPEA. Por um tempo, lá em Brasília, estávamos precisando muito de gente assim, para fazer alguma coisa urgente e tal. Aí o Adilson ajudou no arquivo do IPEA, o Paulo chegou a trabalhar no computador também, acho que foi para o departamento pessoal. Eles ajudaram. Vem lá ajudar a mamãe, ajudaram em tudo, e depois vieram embora de novo. Acabou as férias, acabaram as férias, vieram embora para cá. Então, meus 3 filhos são epeanos também. Eles amam o IPEA. Todos eles têm um gostinho do IPEA, ó, pequenininho. Mas é isso ali, eu não posso reclamar, não. Foi muito, muito bem. Eu fui muito bem atendida a vida inteira, não tive problema nenhum. E a IPEA nunca teve esse negócio de não pode isso,
ele sempre teve assim, uma compreensão muito grande com as mães. IPEA sempre foi muito compreensivo com as mães, muito, muito, sabe? Então, eu agradeço demais por ter conhecido o EPEA, no Rio, e depois o IPEA, em Brasília. E foi minha vida, foram 24 anos, Igor. 24 anos dedicados ao IPEA. Se eu tivesse menos idade hoje, eu voltaria para o IPEA. Foi uma longa trajetória, Oi? né? Muito trabalho e muito desenvolvimento. A senhora ressaltou alguns nomes de alguns chefes que a senhora teve. Eu queria que a senhora falasse se a senhora lembra de alguma mulher que te inspirou, que você teve um relacional, e você fazer um relato sobre essa mulher, seja ela fosse uma colega de trabalho ou uma superior a você, que você se admirava, que você tinha um companheirismo, que você tinha um relacional. Olha, como colegas, eu tive um relacionamento muito bom com todos. Eu nunca tive problema nenhum. Mas, assim, com um pouquinho mais de amor, eu gostava muito, gosto até hoje, Margarida Vidigal, Maria Irene Lima Barbosa. Elas deviam te dar como é que se diz, um relato para vocês também. Elas moram em Brasília. Eu, de vez em quando, tenho contato com uma, com outra, sabe? A gente fica se lembrando. Mas, assim, agora, chefia mesmo, os chefes com os quais eu trabalhei, eram todos de sexo masculino, eram todos chefes. Eu não tive uma pessoa que eu possa me lembrar que fosse uma senhora, não. Todos eles foram os superintendentes, todos assessores, superintendente, coordenador técnico, foram todos eles sexo masculino. Feminino, só minhas colegas. Secretária, pessoal administrativo, e todas eram maravilhosas. Então, as que eu me lembro agora, no momento, assim, porque, meu Deus, a Raquel já faleceu, que muitas já faleceram, sabe? Raquel já faleceu, mas tem algumas assim em Brasília. Tem um que ainda trabalha no IPEA até hoje. Eu gosto muito dele, o Edson. Olha, o Edson é do meu tempo. O Edson é uma pessoa, ele é muito caladinho, mas muito dedicado ao IPEA, muito, assim, cumpridor de horário, de trabalho, de tudo. Até hoje o Edson ainda está lá no IPEA, assim, sabe? Mas são muitos anos, né, Igor? São 24 anos que eu trabalhei lá e 25 anos aposentada. Então, o pessoal já foi embora, já se aposentou, mas eu não consigo me lembrar. E os chefes com que eu trabalhei foi o Luiz Otávio, o Marco Antônio, o doutor Martini, partiram já. Mas a lembrança fica, foram pessoas assim maravilhosas. Quando O a gente ministro, pergunta e fala sobre essas vivências, isso é muito legal porque no nosso projeto, como a gente está tornando eterna a nossa voz, né? Porque quando a gente faz um relato em voz e a gente divulga, esses relatos eles ficam. Então, todos os nomes que a senhora citou poderão ser escutados, as pessoas poderão pesquisar esses nomes e assim a história vai sendo escrita. Não mais de uma maneira datilográfica, mas de uma maneira de áudio. Passando para o nosso último segmento, que é o segmento de conclusão, eu gostaria que a senhora falasse sobre o perfil do servidor do IPEA. E aqui eu vou puxar que você faça um relato dos seus 24 anos, como foi se desenvolvendo o perfil do servidor do IPEA e o IPEA como instituição para as mulheres. Então, eu queria que você falasse sobre como era o perfil das servidoras, como era o perfil dos servidores e o IPEA como instituição, como ele enxergava esse perfil das servidoras e dos servidores, mas mais puxando para o gênero feminino, que é o nosso foco do projeto. O IPEA, realmente, eu lembro bem, agora estou falando mais de Brasília, porque o Rio já foi há tempo, né? O IPEA sempre teve uma dedicação, um respeito, uma responsabilidade, geralmente com o pessoal administrativo muito grande, mas muito grande. Se qualquer pessoa tivesse um problema muito sério de saúde ou qualquer coisa parecida, levava esse problema ao superior, o superior entendia, seja ele fulano, ciclano, beltrano, ele entendia, resolvia ir no lugar daquela pessoa que saiu para resolver o problema, vinha uma outra que substituía, e assim sempre foi assim,
uma mão lava a outra. Assim era o IPEA. Enquanto eu trabalhei lá, sempre foi assim. E realmente o IPEA sempre valorizou muito o pessoal administrativo, que são as mulheres. Eu não tenho a lembrança de uma delas que foi prejudicada pelo IPEA. Não existe mesmo. E o IPEA, de vez em quando eu vejo assim, no jornal, alguma coisa falando do IPEA, eu digo, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho. Então, Igor, eu só tenho coisa boa para falar do IPEA, só. E IPEA sempre respeitou o pessoal administrativo. Eu não sei de um caso que não tenha sido respeitado ou resolvido pelo IPEA. Eles sempre davam um jeito de resolver as coisas, sabe, pessoal? Era uma cúpula de pessoas maravilhosas. Eu te falei, o IPEA era a nossa mãe. Nós éramos todos filhos do IPEA. Eu amava o IPEA. Eu tenho até hoje saudades, vontade de ir para lá de novo e ver, mas de vez em quando eu vou a Brasília, eu passo lá e visito o IPEA. Mas é tudo gente que eu não conheço mais, né? Eu vi recentemente, estavam convocando pessoas para o concurso do IPEA. Nossa Senhora, eu fiquei lembrando, meu Deus, há quanto tempo. E aí agora eu vi a AFPEA fez uma reunião chamando os funcionários novos, sejam bem-vindos, achei lindo. Mentalmente eu estava lá com vocês, viu? Eu desejo de coração que a AFPEA suba cada vez mais o topo, que seja cada vez melhor e cada vez mais útil para o IPEA, que nós sabemos que vocês são a mão direita do IPEA, entendeu? A FIPEA eu me lembro que, se eu não me engano, a FIPEA foi criada pelo Luiz Alberto Lino, uma coisa assim. E eu lembro do início da FIPEA. Foi muito joia também, assim, nossa, uma associação para gente, que coisa boa. E quantas coisas boas que a FIPEA fez, reuniões, festinhas, aniversários. E outra coisa importante que a FIPEA faz, ela procura resolver problemas jurídicos, problemas sérios de funcionários do IPEA. Isso é maravilhoso, gente. Parabéns para vocês. Isso é muito bom. Senhora Lili, é muito cativante escutar o seu relato sobre essa paixão do seu trabalho, da sua trajetória. Percebe-se que a senhora tem muito carinho por tudo que a senhora passou e toda a sua história de trabalho. Isso é muito, muito bonito mesmo de escutar. Para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente está pedindo para que todas as servidoras que participam do projeto passar uma mensagem final para as futuras gerações de mulheres que gostariam de ingressar no IPEA. Então, eu passo a palavra para você fazer esse encerramento com a chave de ouro nesse alto astral que a senhora traz sobre a instituição. Eu, de todo o coração, eu desejo a vocês todas que estão iniciando agora uma trajetória no IPEA, que vocês sejam muito felizes. Eu tenho certeza que vocês vão realizar sonhos de vocês. Agora, amem o IPEA, sejam honestas, sejam sinceras, coloquem sempre a sua saúde, sua família e o IPEA junto em primeiro lugar, porque o IPEA é uma família. Vocês vão ver aos poucos, vocês vão conhecendo, e vocês vão ver o que o IPEA vai representar na vida de vocês. Então, amem o IPEA como vocês amam a família de vocês. Eu desejo de todo o coração que vocês sejam muito felizes e tenham um excelente futuro, de coração. Um beijo. Senhora Lilian, a AFPEA agradece por você compartilhar a sua experiência e as suas visões sobre o IPEA, e nós desejamos que a sua história seja sempre exaltada, que a sua narrativa seja válida, que a sua narrativa também inspire as outras mulheres, porque quando a gente criou esse projeto, a gente teve essa idealização de passar essa história das mulheres que já passaram pelo IPEA à frente. Então a AFPEA ela dá essa voz agora pelas suas redes sociais também, para que esse relato seja eterno, para que esse relato seja válido e para que esse relato seja escutado pelas novas servidoras, pelos servidores e pela instituição em si. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço de coração, tá?
de coração mesmo, obrigado por tudo, sejam muito felizes, que Deus abençoe e proteja vocês todos, e que Deus abençoe e proteja todas as mulheres que estão entrando agora no IPEA. Tenho certeza que elas vão ser bem felizes. Façam sempre tudo direitinho, não façam fofocas, não acreditem em mentiras, levem sempre as coisas logo a sério, resolvam logo de uma vez o que tem que ser resolvido, não deixa para amanhã, para depois, não, que isso não dá certo, e sejam muito felizes, de coração. E é para a FIPEA o meu abraço especial para vocês todos, tá? Um beijo. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a FIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Até o próximo episódio.